Escolho a ti, por Joel S. Goldsmith. Somente aquilo que é atividade de sua consciência pode operar em sua vida, em sua humanidade. Antes de você conhecer a verdade, o que opera em sua consciência é uma combinação de coisas: crenças, teorias, inibições, ignorância, influências pré-natais, as superstições de seus pais, avós e bisavós. Tudo isso foi impresso em sua consciência desde o momento do seu nascimento e opera em sua consciência para tornar sua vida o que quer que ela seja. Se você nasceu e chegou a uma vida muito boa e harmoniosa, ou se sua experiência de vida é discordante, desagradável ou maléfica, você é o beneficiário ou a vítima dessas influências. Você mesmo não tem sido o mestre da sua vida. Você nem mesmo tem o controle sobre sua vida. Não há nada que você possa fazer a respeito do passado, exceto esquecê-lo. Mas há muito por fazer, no entanto, sobre o presente e o futuro. Você tem o poder de determinar a correção e a harmonia de sua vida, ou de aturar suas discordâncias ou desarmonias. Você tem o direito de fazer uma escolha. Se você vai deixar influências pré-natais, experiências anteriores ambientais e pessoas dominarem sua vida, ou se você vai agora mudar e começar a conhecer a verdade e deixar a verdade libertá-lo. Escolhei hoje a quem sirvais, a Deus ou a Mamon. Isso não é apenas uma citação, isso é um comando, e este comando requer ação. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É um comando. Você deve fazer uma escolha. Que escolha? Se você servirá a Deus ou a Mamon. Mas como você pode escolher, a menos que você saiba a diferença entre servir a Deus e servir a Mamon? Você vai servir a este mundo ou ao mundo do reino de Deus que não é deste mundo? Você vai viver neste mundo ou no meu reino? Isso não significa deixar um lugar por outro lugar. Isso não significa morrer para ir para o céu. O Mestre orou: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Escolher, portanto, não significa ir a algum ashram, para o topo de uma montanha, para um resort à beira-mar e abandonar sua família ou o mundo. Não é nada disso. Isso significa permanecer neste mundo, mas não deixar-se ser tocado por suas tentações, por suas iniquidades ou limitações. Qual o seu grau de devoção para chegar à cristandade? Quando você chega a uma mensagem desta natureza, você deve entender que tudo que você leva em sua consciência será o fator determinante em sua vida. Somente você mesmo determina em que grau alcançará a cristandade. Se você deseja dedicar 1 hora para a verdade no domingo, certamente será beneficiado em alguma medida. Se você se decidir dedicar 1 hora de verdade todos os dias, vai se beneficiar muito mais. Se você permitir que a verdade circule um pouco em sua consciência durante alguma parte de cada hora do dia e todos os dias, haverá muito mais frutos em sua vida. Uma consciência imbuída de verdade torna-se uma lei de harmonia, e não só para você, mas para todos aqueles que entram em contato contigo. Você não pode ser a luz do mundo,
e manter essa luz escondida sob uma cesta de alqueire. Se você é a luz do mundo, o mundo contempla essa luz e se beneficia dela. Mas você não pode ser essa luz, a não ser na medida em que a verdade é constantemente incorporada em sua consciência. Este mundo é um mundo de conseguir alcançar, realizar algo, lutando e esforçando-se. É um mundo de 2 poderes. Mas até certo ponto, no entanto, você já deixou esse mundo. Se é que você chegou a perceber que a vida não precisa ser vivida por poder, pelo poder ou pela luta, mas que a vida pode ser vivida pela graça. E que você está no caminho de experimentar essa graça na maior medida possível. Se você tem algum outro objetivo a não ser conhecer Deus e buscar a realização do reino de Deus e sua justiça, então está configurando uma barreira entre você e a sua harmonia plena. Nada na vida, nos ensinamentos ou nas revelações dos místicos do mundo iria autorizar alguém a usar Deus como seu servo para fazer algo por si. Muitos ensinamentos místicos indicam que somos servos de Deus, filhos de Deus, sob o domínio e graça de Deus, que somos os instrumentos através dos quais Deus aparece. Escolha fazer de Deus um servo ou entregar-se à vontade de Deus. Escolha se você quer que Deus faça a sua vontade e forneça tudo o que você acha que precisa, ou se você deseja entrar em um reino espiritual da vida em que você entrega a sua vontade a Deus. Não a minha vontade, mas seja feita a tua vontade em mim. Tua graça é minha suficiência, não o que eu te digo que preciso ou que quero. Eu renuncio às minhas necessidades e aos meus desejos e aceito a tua graça. Pai, que tudo sabes dentro de mim, alimenta-me de acordo com a tua graça e a tua vontade. Aceite e perceba a natureza de Deus como onisciência, como todo o saber. Não peça por nada, não procure por nada. Permaneça dentro de si mesmo, em uma expectativa pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela paz, abundância e companheirismo. Quando você tem esse companheirismo, ele aparece exteriormente como companhia humana adequada. Quando você tem a abundância de Deus, ela aparece externamente em uma forma infinita que o abençoa. Sua mente não tem que trabalhar, porque você está se voltando para dentro apenas com o propósito de receptividade, de receber a bênção da graça de Deus. Então escolha neste dia, se você vai estar neste mundo e pensar em si mesmo como um ser humano buscando Deus por suas necessidades diárias, ou se você vai se aceitar como filho de Deus, que é herdeiro de todas as riquezas espirituais. Escolha agora mesmo. E se você escolher ser o filho de Deus, nunca ore a Deus por qualquer coisa, exceto que seu Espírito esteja com você, que o Espírito de Deus esteja com você, que sua graça seja realizada dentro de você, e não que Deus faça algo por você, mas que você desperte para a sua presença. Ao tomar essa atitude, você ouvirá o Mestre dizer a você: eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Não como você acha que pode precisar ou querer isso,
mas a minha paz, a paz divina, a paz que é sabedoria e amor, a paz que não vai te enganar e nem vai faltar em quantidade e qualidade. Escolha entre servir ao bem e ao mal ou a servir à onipotência. Você é chamado a escolher se vai aceitar dois poderes ou se você vai descansar na onipotência. Deus é onipotente, então não há outro poder. E assim, o mal não é um poder na presença de Deus. Pecado, doença, depressão, desemprego e necessidade não são poderes na presença de Deus, porque Deus é onipotente, o Todo-Poderoso. Você nunca busca o poder de Deus para qualquer coisa, sobre qualquer consideração. Você não precisa disso. Tendo onipotência, não existe nenhum outro poder. Entretanto, você não faz uma declaração geral de que este mal, pecado, doença e falta não são poder. Você reconhece que, na realizada presença de Deus, o mal não é poder. Na percebida presença de Deus, o erro não pode existir. Seja uma condição do tempo, de comida, de veneno, ou uma condição de balas ou bombas. Na presença do Todo-Poderoso não há outros poderes. Não pode haver um Todo-Poderoso e outros poderes. E este Todo-Poderoso está presente em todos os lugares. Bem onde você está, seja na estrada, seja em adultério, seja na doença ou na cruz. Deus está ali, bem ali, no meio de você. Deus já é onipresente. Ele é toda a presença. Deus já é onipotente. Ele é todo o poder. Deus já é onisciente. É todo o saber. Portanto, não vá a Deus por qualquer coisa. Vá para dentro de si e desperte. Desperte para a percepção de que Deus é, de que Deus já está. Tudo que o Pai tem está aguardando o seu despertar, a sua aceitação, a sua realização. Escolha aceitar a onipresença como a única presença. Quando você é ignorante do Espírito, é provável que você olhe para o seu bolso vazio, para o seu corpo doente ou para a sua mente pecaminosa e declare sua miséria. Mas se, nesse momento de miséria, você percebesse que a lei do amor, a lei da vida de Deus, está operando em você, agora mesmo como onipotência, onipresença e onisciência, você tomaria a postura de um observador. E, em dias, semanas e alguns meses, o pecado e a doença deixariam seu corpo, e a miséria deixaria a sua mente. O reino de Deus está dentro de mim. A totalidade de Deus está dentro de mim. Deus é um princípio criativo do meu ser, sua manutenção e princípio de sustentação. Deus é a vida verdadeira em mim. Portanto, sou imortal, e nem a vida e nem a morte podem me separar do amor de Deus. Eu estou sob a jurisdição de Deus. Seja sobre um plano de vida, um plano futuro de vida ou algum plano interior de vida, este eu que eu sou, sempre sou inseparável e indivisível de Deus. Pessoal, faço aqui um comentário em relação a este trecho que Joel comenta, de nos tornarmos
este observador do nosso eu humano, ou seja, a gente perceber essas dicotomias da vida humana. Então, se a gente olha para o nosso bolso e vê vazio, ou para um corpo doente, e declarar que eu estou na miséria, ou que eu sou doente, nós estamos separados e apartados dessa presença de Deus. E esse sentido, esta postura de observador, é nós entendermos que dentro de nós existem dois. Existe o nosso eu humano, que é filho do pecado, que é filho do erro, que é hipnotizado por essas crenças universais de bem e mal, essa crença na separatividade. Mas existe o nosso eu real, o eu que em todos os escritos é com um E maiúsculo, este eu que eu sou. E este eu que eu sou, ele se torna o observador do nosso eu humano. E quando estamos vivendo alguma desarmonia, a gente saiba separar o eu que eu sou, separar a nossa verdadeira identidade, que é Deus em nós, da nossa identidade humana, que sim, é limitada, é desarmônica e vive todas as dicotomias humanas. Mas quem vive a dicotomia humana é o nosso eu humano, o nosso ego, essa casquinha, essa personalidade que não é nossa verdadeira identidade. No momento que observamos que o nosso eu humano, que pode estar vivendo essa hipnose e achar que está doente, e achar, acreditar dentro desta hipnose, dentro desta ilusão que é pobre ou qualquer dicotomia humana, a gente reconhece que não é nós, que não é o nosso eu que está doente, não é o nosso eu que está na miséria. Quem está na miséria é o nosso eu humano. E nesse sentido, a gente observa que qualquer desarmonia não é uma criação de Deus. Toda desarmonia é uma criação da própria mente humana, do nosso próprio eu humano. E nessa percepção, a gente se torna um observador de nós mesmos e é um refino do trabalho com as sombras, e a gente acolhe o nosso eu humano entendendo que ele é fruto dessa hipnose universal. Ele é fruto dessa dicotomia do bem e do mal que foi criada através da nossa criação humana, que nem ele cita em outro trecho deste capítulo, que nosso eu humano ele foi criado pelas crenças humanas, pelas influências pré-natais, pelas superstições de nossos pais, avós. Mas este é o nosso eu humano, não é o nosso eu real, não é a nossa verdadeira identidade. E no começo deste trabalho, nós temos que trazer a verdade. Como ele acabou de trazer aqui no texto, nós temos que incorporar conscientemente que a nossa verdadeira identidade é divina, que este eu que eu sou é Deus. E Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E Ele está aqui, mais próximo que o ar que respiramos. E essa postura que ele fala de observador é isso. Observarmos o nosso eu humano e sabermos que nós não somos o eu humano, mas nós somos sim filhos de Deus, imortais, que nem a vida e nem a morte humana vão poder nos separar do amor de Deus. E quando vamos nos estabelecendo nessa jurisdição de Deus, que nem ele fala, a vida sim vai se tornando muito mais harmônica, muito mais plena. E vamos realmente tendo percepções dessa liberdade, né? Liberdade das próprias crenças limitantes humanas. Liberdade que só a graça de Deus pode proporcionar. Continuando aqui a leitura então. Se você incorpora isso conscientemente em sua vida, você manifesta isso na sua experiência cotidiana. Mas se você não incorpora conscientemente em sua vida, então a verdade não pode libertá-lo. Você está aprisionado em qualquer forma de carência ou limitação? Está na escravidão da infelicidade? Está preso a problemas de saúde e velhice?
então você é um prisioneiro, porque não está conscientemente conhecendo a verdade. Você não está incorporando conscientemente dentro de si mesmo o reconhecimento da presença de Deus dentro de você, do poder de Deus, da onipotência de Deus funcionando em você, da onisciência e onipotência de Deus bem onde você está. Deus não se afasta de você por causa de seus pecados ou suas deficiências, mas o reconhecimento de Deus dentro de você elimina os pecados, porque onde a consciência de Deus está, o pecado não permanece. Onde a consciência de Deus está, a deficiência não pode existir. Reconheça a presença de Deus em sua alma, em sua mente, em seu corpo. Reconheça a presença de Deus em seus negócios e em qualquer que seja o seu trabalho. Sempre, sempre reconheça a Deus como a fonte. Escolha não reivindicar qualquer qualidade como sua própria. Quando o mestre disse: "Por que me chamas de bom? Se não há bom senão um só, que é Deus", ele revelou claramente que, se há alguma boa qualidade em qualquer um de nós, é a qualidade de Deus brilhando através de nós. Porque você mesmo, você por si só não é bom. E seja qual for a bondade que existe em você, é apenas a graça de Deus fluindo através de você. Qualquer bondade, benevolência ou virtude que seja evidente em sua vida, seja qual for a inteligência ou capacidade para o pensamento espiritual, é a graça de Deus. É esta graça se expressando através de e como você. Mas assim como você não deve afirmar ser bom, então vá um passo além e não reivindique qualquer mal para si mesmo. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que odeio isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Paulo reconheceu a potencialidade para o mal nele como a mente carnal, e não ele mesmo. Sempre é a mente carnal que é o tentador, tentando você a acreditar que Deus está separado e a parte de você. Então, se o mal vem na forma de um desejo pecaminoso ou na forma de uma doença, aprenda a reconhecê-lo como uma tentação, não como parte de você, mas como algo que está tentando você a acreditar em uma entidade ou em um poder separado de Deus. Não identifique o mal consigo mesmo, mas também lembre-se de não identificar o bem consigo mesmo. Identifique todo o bem como de Deus. Identifique a si mesmo como a transparência, através da qual as qualidades e quantidades do Pai estão aparecendo. Tudo isso é possível quando você não reivindica quaisquer qualidades, virtudes ou quantidades como suas, mas reconheça que é um instrumento, através da qual a graça de Deus está agindo. Isso é escolher. Escolha não ser a porta de entrada ou saída para a mente carnal, sobre a qual Paulo nos diz, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E diz também para não sermos como o homem natural, que não compreende as coisas do Espírito. Escolha não ser este homem da terra, mas ser o Filho de Deus. Faça um comentário aqui, pessoal, em relação a esta escolha.
a decisão está sempre conosco. A decisão escolher servir a Deus ou a servir esta mente carnal, ou a servir ao nosso eu humano. O eu humano em nós, ele é fruto desta mente carnal, desta hipnose universal, este mesmerismo universal. E se nos mantemos filhos do homem, estamos sujeitos exatamente a estas crenças universais. Aí a gente planta no pecado e colhe o pecado. A gente acredita no erro, dá poder ao erro e vive no erro, na desarmonia humana. Mas no momento que a gente escolhe viver sob a graça de Deus, a gente entende que o nosso eu humano, que esta mente carnal não é poder. Só existe um poder, o poder de Deus. E nós nos entregamos à presença de Deus para que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque o nosso eu humano, o nosso ego, quer acreditar ter poder. E aí vem uma frase bem forte do Joel em seus escritos, onde ele fala que o pensamento não é poder. E muito se fala, pensamento é poder. O poder do pensamento. Mas o poder do pensamento humano não é poder. Porque o eu humano, o pensamento humano é fruto dessa mente carnal e está dentro da dualidade. Então o poder do pensamento às vezes é bom e às vezes é mal. Então não é poder, porque poder há um só. Há só um poder criativo, que é o poder de Deus, este único poder. E quando nos rendemos a Ele, aí a voz silenciosa vem dentro da nossa consciência. E aí a palavra tem poder, mas não é a palavra proferida pelo nosso eu humano, mas é a palavra de Deus que está viva dentro da nossa consciência. E é a palavra de Deus que se expressa dentro de nós através da voz suave e silenciosa. Essa sim, esta palavra de Deus é poder, é o único poder. E quanto mais a gente se rende, quanto mais o nosso eu humano se rende à vontade de Deus, a esta graça de Deus, mais a gente vive pela graça. E mais vamos nos libertando de toda a dicotomia do bem e do mal, de todas as limitações desta vida da carne. E vamos renascendo pelo Espírito, para a gente, como esta última frase que o Joel fala, escolha não ser este homem da terra, mas ter filho de Deus. Ao escolhermos ser filho de Deus, vamos passar a viver pela graça. E a graça só é harmonia e alegria. E harmonia e alegria sobre-humana. Não é a harmonia humana contrária à desarmonia humana, mas é uma harmonia espiritual. Como o Mestre Jesus disse, é a paz que não é deste mundo. Seguindo então aqui a leitura. Escolha ser o portador de bênçãos onde quer que você vá. Conforme você olha para os que estão ao seu redor, caminhe na lembrança de sua filiação e deixe que a graça de Deus faça de você o filho que abençoa quem quer que você encontre. Carregue em sua consciência o pensamento de paz, aquieta-te para todos os erros deste mundo. Enquanto você se senta em sua casa, perceba a paz de Deus sobre você e sobre aqueles que fazem parte de sua consciência. Quando você entra em um hotel para registrar-se, ou em algum restaurante ou avião, lembre-se que a paz de Deus o abençoa e abençoa o lugar onde você está. Onde quer que você vá, leve a paz de Deus consigo, porque a paz de Deus não é dada a você por você. Em vez disso, você começa a perceber: esta é a paz de Deus e a graça de Deus que eu devo transmitir. O que Jesus fez com a graça de Deus que estava com ele?
Ele saiu para o litoral ou para uma montanha para viver com ela para si mesmo, ou ele correu à terra, dando a paz para todas as almas que vieram a ele? O que Gautama ou Buda fez depois que sentou-se sobre uma árvore bodhi e recebeu o Espírito de Deus? Ele imediatamente correu toda a extensão da Índia, estabelecendo ashrams, lugares onde as pessoas poderiam ser curadas e abençoadas. O que Moisés fez depois que ele teve a sua experiência no topo da montanha de falar com Deus e ter seu nome revelado? Ele conduziu os hebreus para fora da escravidão, com o risco de sua vida. O que Elias fez com a graça de Deus? Mesmo quando estava sendo perseguido, ele ficou esperando pelos 7.000, todos os joelhos que não se curvaram a Baal, para que ele pudesse voltar e transmitir a eles a graça de Deus que tinha recebido. A graça de Deus o alimentou, o sustentou e apoiou, assim como alimentou e apoiou Jesus Cristo em seu ministério. Todos que receberam o Espírito de Deus foram ordenados a passá-lo, de um jeito ou de outro, a todos aqueles responsivos e receptivos a ele, seja na sua comunidade ou no mundo. 48 horas depois que eu recebi minha primeira experiência espiritual, eu já estava fazendo o trabalho de cura. Isso não significava que eu deveria receber a graça de Deus e ter a experiência de ordenação apenas para que eu pudesse ser saudável, rico e sábio, mas sim que eu pudesse ser instrumento para o Espírito. As macieiras, os pessegueiros e as pereiras não usam seus próprios frutos. Elas são alimentadas e sustentadas pela vida divina, mas o fruto que elas carregam são dedicadas ao mundo. Assim também aqueles que são parte de um ministério espiritual são alimentados e sustentados, mas provavelmente isso demanda apenas 1 grão do Espírito para mantê-los, e tudo o mais tem que ser derramado para todos aqueles que são receptivos. Um ministério espiritual não é apenas sagrado, mas também é um segredo. Você não anuncia o fato de que chegou à realização de que é filho de Deus, herdeiro de todas as bênçãos celestiais. Você mantém esse conhecimento em sua própria consciência, de forma sagrada e secreta. E você não abençoa as pessoas falando abertamente a verdade para elas, mas deixando silenciosamente que a paz de Deus flua através de você para elas. De fato, você não tem nada para dar ao mundo até que o Espírito de Deus esteja sobre você e você seja ordenado. Portanto, você não tem que sair procurando como distribuir sua luz. O mundo que está na escuridão vem até você por essa luz, mas só porque você escolheu servir ao Espírito de Deus dentro de cada pessoa.